Olá pessoal, aqui é o psicólogo e pastor Célio Chaves. No Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: Assim como eu vejo a minha alma, assim ela é. Então, se eu vejo a minha alma que está enfadada, cansada, triste, assim vai ser. Se eu vejo a minha alma alegre, satisfeita, contente, assim ela será também. Então depende muito da maneira que eu vejo, da maneira que eu trago e externalizo isso para fora, que são mecanismos nossos de estrutura, de percepção concluente da nossa vida. É o que eu quero falar aqui hoje. Um mix da nossa vida. O que seria esse mix da nossa vida? É a nossa estrutura. Mix significa misturado. Estrutura, porque não temos como separar o corpo, a alma e o espírito. Então, se o corpo quer fazer algo e falar para a alma e o espírito, fica quieto, eu quero fazer sozinho, não tem como. Se a alma deseja algo e pedir para o espírito o corpo ficar quieto, também não tem como. E se o espírito quiser fazer algo e deixar os outros dois de lado, não tem jeito. Então nós somos uma casa que temos três cômodos: o corpo, a alma, o espírito. É esse mix de inteligência. Então, na verdade, nós temos três tipos de resolver a nossa inteligência: inteligência do corpo racional, inteligência da alma e das nossas emoções, inteligência emocional e inteligência da parte do espírito, que é a inteligência espiritual. A inteligência do corpo está ligado a conexões neural ligado aos nossos processos conectivos e que dá resposta a adaptar, a resolver, a solucionar um problema em processos racionais. A inteligência emocional está ligada em alguns princípios de controlar a emoção para adaptar a essa dificuldade, a esse problema que a gente vai resolver. A inteligência espiritual está ligada a outros princípios que faz um equilíbrio de tudo isso para lidar com o problema e adaptar o mais rápido possível na solução. Quer dizer, nós somos concluentes, nós somos um mix de inteligência, corpo, alma e espírito. A alma é a mente, é o aparelho psique, que por conta desse aparelho psique tem seus elementos: pensamento, memória, sentimento, vontade e emoções. Então vamos contar um pouquinho. Se a inteligência do corpo é o coeficiente inteligente de lidar e adaptar através de processos neural e que eu tenho a racionalização ali de processos conectivos, de atenção, percepção, imaginação, memória, concentração, e isso vai me adaptar melhor naquilo que eu vou estar lidando com a circunstância, com a diferença. Se eu tenho uma inteligência emocional e essa inteligência emocional está ligada a quatro princípios importantes, presta atenção em cada um deles. Primeiro, controle, ou melhor dizendo, autocontrole. Melhor ainda, domínio próprio. Quando você está numa situação de briga, por exemplo, você controla. Espera um pouco, espera a pessoa lá nervosa falar. Não entre em briga com o outro. Por exemplo, também, quando está no trânsito, uma situação do trânsito que deixa uma resposta bem assim nervosa, pode acontecer alguma coisa. Então, o controle é um dos princípios da inteligência emocional. Segundo princípio, autorresponsabilidade. Detalhe, nós temos pegado responsabilidade dos outros, problemas dos outros. Isso é um enfado. Isso a gente acaba assumindo um lugar que não é nosso. Algum problema pode ser resolvido, sim, mas quando eu resolvo os meus problemas, quando eu tenho e assumo a minha responsabilidade por aquilo, aí eu consigo adaptar e conseguir lidar melhor com o ambiente. Terceiro, interpessoal. A gente não precisa ser amigo de todo mundo, mas também nós não precisamos ser inimigo de todo mundo. Tem pessoas que a gente tem mais
afetividade, tem pessoas que a gente tem mais intimidade, tem pessoas que a gente também não tem tanta intimidade assim, mas não significa que eu não posso ter um relacionamento acessível, um relacionamento passivo, um relacionamento que seja integral a todos, né? A gente não precisa escolher os melhores, mas a gente pode também deixar claro que aqueles que a gente não tem muita afinidade também não são nossos inimigos, interpessoal. E quarto, empatia, se colocar no lugar do outro. Antes de fazer alguma coisa, se coloca no lugar do outro, que eu tenho certeza que você não é capaz de fazer aquilo que você estava pensando em fazer. Então vamos recapitular: inteligência do corpo, inteligência da alma, que é a inteligência da mente, e depois a gente chega na inteligência espiritual. Inteligência do corpo são processos com conexão neural que traz resoluções de problemas através de processos conectivos, que é memória, atenção, percepção, concentração e também imaginação. Então a gente lida com essa inteligência. E é tudo concluente, não tem nada separado, né? Lembra lá que um faz, os outros dois estão juntos numa concluência só. Não tem como eu resolver um problema se eu não estiver bem emocionalmente. A inteligência emocional, para recapitular, nós temos 4 princípios, acabamos de falar eles. Quais são? Autocontrole, domínio próprio, autorresponsabilidade, interpessoal e empatia. Então nós temos 3 inteligências, 3 mix de inteligência. Inteligência do corpo, da alma e do espírito. Vamos falar agora da inteligência espiritual. E aí eu vou citar alguns versículos para reforçar essa inteligência. Inteligência espiritual, na verdade, é uma inteligência que faz um equilíbrio do nosso corpo. É tão fundamental, vamos dizer, que é a parte que liga a nossa mente, nossa resposta do corpo com as emoções, para dar uma externalização com a racionalização. A inteligência espiritual está ligada a 4 princípios também e faz parte da nossa vida. Um deles é o perdão. Perdão é uma decisão, é uma atitude para você colocar as suas emoções, as suas emoções saudáveis diante de qualquer situação, ou de ofensa, ou daquilo que você cometeu. Segundo, reconhecimento. Você reconhecer aquilo que você tem para melhorar, né? É um processo também que é difícil. Enquanto eu tenho um orgulho, por exemplo, eu não consigo reconhecer. Terceiro, gratidão. Processo de gratidão. A pessoa é grata mesmo passando por dificuldade. Isso é gratidão. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, né, Paulo diz o seguinte, que eu sei passar por necessidade, mas também eu sei passar por abundância. Então, a gratidão significa que toda circunstância, ela não influencia a sua vida. Então, eu consigo ter essa inteligência espiritual em lidar com o ambiente. Quarto, compaixão. O que significa compaixão? Amor em uma ação. Amor expressado em atitudes, em gestos, em palavras. Então a gente não fica só no dizer, mas a expressão desse amor. Então, recapitulando, nós temos a inteligência espiritual, que é o perdão, que é a gratidão, que é o reconhecer e a compaixão. Então nós temos esse mix de inteligência do corpo, alma e espírito. Do corpo, processos conectivos, memória, percepção, atenção e imaginação. Da alma, das emoções, autocontrole, autorresponsabilidade, interpessoal e empatia. Inteligência espiritual, perdão, gratidão, reconhecer e compaixão. Agora eu quero trazer um personagem para as nossas vidas, para você entender que isso é possível. E esse personagem é um personagem bíblico. Eu não vou citar vários versículos, mas eu vou falar das referências dos princípios
utilizado por esse personagem. Primeiro princípio é o princípio da vigia. Lembrando qual que é o personagem? É o José do Egito. Muitas pessoas conhecem esse personagem bíblico, só que eu quero enfatizar que ele tinha os três, um mix das três inteligências. Inteligência do corpo, da alma e do espírito. Então, qual o princípio que José tinha dentro desse mix todo, dentro desse equilíbrio, desse processo concluente? A vigia seria o primeiro princípio. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 14, versículo 38, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, José passou por um momento de situações na vida que inclusive poderia estar sendo enganado ali, poderia estar sendo tentado ali por uma cobiça. E ele vigiou, ele guardou e saiu fora. A gente vai contar o passo a passo. Segundo princípio, do princípio de inteligências desse mix, personificação da vitória. O que é personificação da vitória? Significa que você tem uma personalidade, uma atitude de vitória, de ser vitorioso. Você não só fala, você tem um caráter vitorioso. Você é vitorioso, você está vitorioso. Então você demonstra porque você está dentro de você essa vitória. Então você não só fala, só pronuncia, só não posta em redes sociais tentando ser vitorioso, mas você é convicto com essa vitória. Tem um versículo que diz o seguinte, em João 16, 33. Tem vós dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, eu sou vitorioso, passando por qualquer circunstância desse mundo. Terceiro princípio, certeza do propósito. Em Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você não está por acaso, você não é o acaso nesta vida. Aquilo que aconteceu na sua vida, aquilo que aconteceu na sua história, não foi o acaso. Tudo foi controle de Deus. Você hoje não é o acaso. Você está nesse mundo e ainda foi preparado por Deus, por essa estrutura de inteligência, corpo, alma e espírito, para lidar com qualquer situação. Deus está no controle de todas as coisas, colocou você nesse mundo de passagem para você lidar com qualquer circunstância da vida. Então, essa inteligência emocional, como funciona? É para lidar e superar aquilo que está acontecendo diante de você. É como lidar com aquilo que é dificuldade, aquilo que é circunstância, aquilo que está trazendo problemas. É isso que é para ser usada a inteligência do corpo, da alma e do espírito. É dessa forma que Deus preparou as nossas vidas. Quarto princípio, fazendo bem todas as coisas. Quer dizer, em Romanos 12, 21, não te deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Não fazer o mal para o bem. Quer dizer, tentar vencer do bem aquilo que é o mal. Aconteceu algo ruim na sua vida, não desconta. Faz o bem, porque isso é inteligência. Isso é capacidade de resolver e adaptar ao ambiente. Então nós falamos de 4 princípios, agora o 5º princípio. Exalar a fragrância de Deus. Olha que bênção, exalar a fragrância de Deus. No versículo 2 Coríntios 2,14 fala assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Exalar a fragrância de Deus é você ser quem você é em todo lugar e não só na igreja. Não só no templo, mas no trabalho, em casa. E você ter esse perfume, que as pessoas dão testemunho de você. Você não precisa dizer para você mesmo, mas as pessoas vão dizer isso para você. Sexto,
Vive o presente e não vive o passado. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, imagina se eu fosse escrever a Bíblia da forma que eu sinto. Eu ia escrever assim: tudo podia naquele que me fortalece. Puxa vida, eu vivo o passado, eu podia ter feito aquilo, podia ter falado aquilo, eu podia ter deixado isso. Vive o presente. O presente traz direção para o seu futuro, mudanças de expectativas, mudanças de mudar aquilo que um dia não tinha nenhuma mudança, nem tinha nenhuma expectativa de mudar, mas você teve agora uma atitude de colocar uma pauta na sua vida e falar assim: agora eu posso. E aí você faz a diferença. Sétimo, e usar os sentidos de Deus. Quer dizer, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então vou recapitular os processos da vida que foi também de José. Vigiou, personificou sua vitória, quer dizer, não precisou dizer quem ele é. As pessoas disse para ele quem ele era. Certeza do propósito, ele tinha uma fé, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo na dúvida, mas foi revelado isso, o plano de Deus sobre a vida dele. Fazendo bem todas as coisas, José nunca pensou em descontar. O que aconteceu com ele que a gente vai contar aqui, José nunca pensou em descontar, ele não pensou em vingar, ele usou a inteligência espiritual com perdão, compaixão, ele usou a inteligência emocional com controle, autorresponsabilidade, empatia, ele se colocando no lugar do outro, ele usou a inteligência racional, com os processos conectivos, de atenção, foco, racionalizando ali tudo que fazia. Por isso que era uma pessoa inteligente. Aonde ele parecia, aonde ele estava, ele transformava em luz. Um lugar que era trevas, um lugar que era maldito, um lugar que era perdido. Ele transformava, ele ficava alegre. Quantas pessoas são assim, que num lugar que chega, um ambiente até muda por conta dessa pessoa, porque ela é alegre. Mas ao contrário disso, tem lugares que são alegres, a pessoa chega, ela é triste, muda até o ambiente. Ninguém quer ficar perto de pessoas que é pessimista, mas a gente deseja, nós ficamos desejosos quando a gente quer chegar perto de pessoas que é otimista, que pensa para frente, que vê saída aonde ninguém vê saída. José não era nem para nascer, a mãe dele era estéril, mas com o milagre de Deus nasceu. José perdeu sua mãe quando era criança, porque quando teve Benjamim, o seu irmão, ela morreu no parto. José foi odiado pelos irmãos, porque aos 17 anos, o Jacó, o pai dele, deu uma túnica muito linda, e ali começou ali um processo de amor muito grande. Por quê? Porque Jacó amava a mãe de José, era o amor da vida dele, e ele perdeu esse amor, depositou tudo na vida de José. E tudo que Jacó fazia, fazia de maior grado para José. Os irmãos ficaram odiando José, ficaram com ciúme. E uma certa vez Jacó pediu para José mesmo procurar os irmãos no pasto, ver como é que eles estão. E andou 80 quilômetros e não encontrou, depois mais 20, quer dizer, sem comer e sem beber. Quando os irmãos avistaram José, pensaram e estavam planejando matá-lo. Olha cada situação que José passou. Mas Deus sempre dá um escape. E um irmão falou assim, não vão matar não. Então jogaram ele na cova e pensaram em matá-lo. Mas nesse momento o irmão falou assim, não vão matá-lo não. Vamos pegar a roupa dele, sujar de um sangue de um animal e falar para o pai que ele morreu. Olha a cabeça de quem tem ódio. A pessoa não pensa. Vai trazer uma angústia para aquele pai para o resto da vida. E aí ele pensou, os irmãos mudaram de ideia e trocaram ele. Fizeram uma troca, uma venda. Os ismaelitas, que é os mercadantes daquela época, e venderam ele como escravo. E de escravo, ele foi vendido a Potifar, que é um oficial
lá do Egito, um oficial do faraó, que chama Potifar, vendeu e foi trabalhar nessa casa. Nessa casa, ele fazia tanta luz, ele fazia tanto bem, ele usava a inteligência do corpo, a inteligência da alma e a inteligência espiritual. Era um cara bom, é um cara que a gente gosta de estar perto, é um cara que eu gosto de confessar as coisas, é um cara que eu gosto de compartilhar, é uma pessoa que tem cuidado sobre a minha vida, é uma pessoa que eu sinto seguro estando do lado dela, é uma pessoa que é confiável. E isso Potifar viu nela, viu nessa pessoa que é José, e deu todos os bens aos cuidados de José. Mas uma certa vez a mulher de José preparou um vestido, se maquiou e tudo mais para cantar José, e José não aceitou isso. Ele vigiou, ele guardou, olha os princípios que José usou. E aí ela ficou chateada e ficou acusando que ele garrou ela. Ele que tentou pegar ela, ele que tentou ficar com ela. Potifar acreditou na esposa e mandou prendê-lo. José foi preso injustamente, foi acusado injustamente, foi caluniado. Quantas vezes nossas vidas existem calúnias, existem palavras diretas às nossas vidas. José, ele usou o bem para todos, quer dizer, não usou o mal para o bem. Era uma pessoa que tinha empatia, ele se colocava no lugar. E foi para a cadeia. E na cadeia fez até amizade. Como eu falei, uma pessoa assim que usa os três, a inteligência do corpo, a inteligência da alma, a inteligência espiritual, aonde vai, aquilo que é trevas transforma em luz, aquilo que é perdição transforma em mantimento, aquilo que é dor transforma em saúde. O cara transforma o ambiente, o cara transforma o meio. O legal de contar a história de José é que José, que era por dentro, ele externalizava por fora. Então o espírito, a alma que é por dentro, externalizava o corpo que era para fora. E mudava todo o ambiente ali que era contra ele. E aí José estava lá, preso, mas o ambiente mudou todinho. O cárcere ficou amigo dele. E uma certa vez aconteceu do copeiro e o padeiro de Faraó eles ter feito uma besteira. E Faraó mandou prendê-los e foram para a cadeia também. Chegando na cadeia, o cárcere falou assim, ó, esse cara aqui revela sonhos. E aí o copeiro já tinha sonhado e não sabia quem podia revelar o sonho dele. O padeiro também sonhou e não sabia quem podia revelar o sonho dele. Mas José, ele tinha sonhos. Ele revelava sonhos. Ele tinha interpretações de sonhos. E aí foi interpretar um sonho de cada um. O copeiro diz que ele ia ser restituído. Esse castigo, daqui 3 dias ele ia ser restituído. O padeiro, daqui 3 dias, ele ia ser degolado, ele ia ser morto. E isso aconteceu. O copeiro foi restituído e o padeiro foi morto. Mas antes do copeiro ser restituído, quando José revelou o sonho para o copeiro, o José falou assim para o copeiro, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó. E aí o copeiro não lembrou dele. Eu quero falar uma coisa muito importante através dessa palavra. Quando você espera do homem e a resposta não vem, porque a resposta vem de Deus. E aí ficou mais 2 anos preso. E aí aconteceu que o faraó teve um sonho. E nenhum adivinhador ali, nenhum feiticeiro conseguia revelar e interpretar aqueles sonhos de faraó. E aí o copeiro lembrou dele, de um cara que consegue interpretar os sonhos. Inclusive interpretou o meu. E aí faraó pediu para chamar José. E faraó contou que era 7 vacas magras e depois 7 vacas gordas. 7 espigas podres, depois 7 espigas boas. E José revelou. E José chegou a ser governador, depois dessa interpretação, porque ele começou a administrar o tesouro do Egito. Ele começou a tomar conta dos decretos da lei. Ele começou a tomar conta de ser o organizador da parte de segurança do Egito. O Egito, só para a gente ter uma ideia, era o maior império da terra naquele tempo. E aquele tempo estava passando
por muita dificuldade, porque eram 7 anos das vacas magras. E José falou e revelou que era 7 anos de pobreza. Mas José conseguiu manter o Egito com os mantimentos. Isso que foi bacana. Presta atenção. Presta atenção. Um cara que não era para nascer, perdeu a mãe. Quem perde a mãe quando novo, eu quero falar uma coisa para você que está escutando essa ministração. Presta atenção. Uma criança que perde a mãe, ela para de sonhar. José nunca deixou de sonhar. Nunca deixou de sonhar. Então não era para nascer, perdeu a mãe, depois teve o ódio dos irmãos, foi para um poço para ser morto. Tiraram ele do poço, foi vendido como escravo, como servo. Ele, que não era escravo, tomou posse de escravo, foi para a casa de Potifar, foi caluniado como prostituto, foi para a cadeia, era caso dele ser morto ali. Ele viu nas trevas saída, ele foi prisioneiro, mas ele viu nas trevas saída. E aí, de toda essa história, e chegar governador do Egito, esse é o maior gestor que já existiu em toda a face da terra. Não é livro de coach, não é livro psicológico, não é livro que as pessoas contam de autoajuda como ser o melhor gestor da sua empresa. Lê a história de José. Ele confiou, ele sabia o que ele tinha dentro. Sabe o que ele tinha dentro? Um mix das 3 inteligências, do corpo, da alma e do espírito. E no final das contas, o maior sucesso de José não foi sendo governador do Egito, braço direito de Faraó. Mas o maior sucesso dele vem acontecer nessa informação que eu estou dizendo para você aqui agora. Que quando ele estava nessa posição, o Egito tinha os mantimentos nessa terra devastada por dor, devastada com pobreza, que foi revelado. Apareceu o pessoal, os irmãos dele, o povo de Israel que estava passando por fome, apareceu no Egito, que sabia que lá tinha mantimento. E quando apareceu esses irmãos, José viu cada um deles, pediu para todo mundo sair. Vou falar uma coisa muito séria também. Perdão é difícil, mas tem um tipo de perdão que é muito mais difícil de lidar. É quando você está por cima da carne seca, quando você é o bambambam, quando você está por cima de tudo. Quando você tem uma ofensa, a primeira coisa que quer fazer é detonar essa pessoa. Quero te falar uma coisa. Jesus viu uns irmãos passando fome. Disse o que eles fizeram com ele, mas falou assim, inteligência espiritual, eu amo a vida de vocês. Compaixão, eu perdoo, perdão. Inteligência emocional, ele reconheceu. Inteligência emocional, ele teve o perdão, a compaixão. Inteligência emocional, ele teve empatia, ele teve interpessoal, ele teve controle naquela hora das suas emoções, porque era para ter raiva, mas não teve. E aí ele manifestou o amor, a graça. E aí deu todos os mantimentos, mandou para levar para o pai. Faraó, inclusive, viu aquela cena e ainda disse assim: vocês pegam os melhores cavalos para chegar o mais rápido possível. E aí José falou assim: venha todos para cá, para estar junto comigo, compartilhando desses momentos difíceis, que inclusive ainda estava no momento difícil de pobreza na terra. E venham para cá, para você estar junto comigo. E no final de tudo, José entendeu que tudo isso que ele passou, não foi por conta de vocês, meus irmãos, não foi por conta nada dessas situações, mas foi plano de Deus para estar onde eu estou, para salvar o povo de Israel. Então, quero deixar uma palavra para vocês. Usa esse mix de inteligência do corpo, da alma e do espírito. E deixa o plano de Deus na sua vida.
Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.